Mas incline sua cabeça, quero fazer uma oração com você. Querido Pai, nós estamos aqui no Teu nome, e também no nome do Teu Filho, e na dependência do Espírito Santo. E nesta manhã nós cremos que o Senhor separou para nós uma palavra rema, uma palavra revelada, aquela palavra que vai além de um conhecimento, Senhor, na nossa mente intelectual, mas aquela palavra que vem do trono de Deus, que foi separada, que é enviada para nós e não voltará para ti vazia, sem cumprir o propósito para o qual ela foi já destinada desde os céus para as nossas vidas. Declaramos que nesta manhã haverá, Senhor, uma liberdade do Espírito em operar neste lugar, que não haverá nenhuma interferência para roubar, Senhor, esta palavra que Deus tem separado. Espírito Santo, ministra os nossos corações. Dependemos totalmente de Ti e cremos que hoje nós sairemos daqui, Senhor, entendendo um pouco mais do nosso propósito como filhos e filhas de Deus. Amém e amém. Nós estamos, desde o começo deste ano, entendendo que Deus está nos ministrando uma sucessão, uma continuidade de ministrações desde janeiro. E vocês que estão aqui também, aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais, essas ministrações, elas estão disponíveis no canal do YouTube da nossa igreja, também disponível no canal pessoal que nós temos, para que você possa rever essas ministrações e perceber como que Deus vem ministrando, falando sobre a paternidade, o cuidado, sobre a presença. E há 3 semanas atrás estivemos aqui compartilhando sobre a nossa alma ser curada, ser sarada, ser restaurada. Depois, na semana passada, nós estivemos aqui também compartilhando uma palavra que, qual é o tema? Qual foi o tema? A chave? Ah, não, acho que você não entendeu. Não, eu vou de novo. A chave virou, gente. A chave já virou. A chave já virou. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que é entrando na dimensão da conquista. Qual é o tema desta manhã? Entrando na dimensão da conquista. Nós cremos que este é o ano, 2023 é o ano da conquista para nós aqui, como INSEGEC local. Estamos debaixo de um decreto, além disso que estamos vivendo debaixo de um decreto do reino inabalável. Somos a luz do mundo e cremos que a partir disso, queridos, nós vamos viver tudo o que Deus tem para nós. Quando nós falamos lemos esta frase aqui, a gente vê pelo menos 3 coisas distintas: a palavra entrando, a dimensão e conquista. Entrar, o que significa entrar, o que significa dimensão e conquista. E é sobre isso que nós queremos discorrer um pouquinho nesta manhã. Quando nós falamos de dimensão, dimensão fala de uma proporção, fala de uma proporção que algo toma ou que algo apresenta. E nós precisamos nesta manhã entender essa dimensão, essa proporção. Poderíamos dizer que então nós estamos entrando na proporção da conquista, ou na extensão da conquista, na profundidade da conquista, ou na grandeza da conquista. Tudo isso significa essa palavra dimensão. Qual foi o tema que nós ministramos na semana passada? Repita comigo. A chave virou. Bom, quando nós falamos de chaves, as chaves representam muitas coisas em nossas vidas, muitas mesmo. Elas podem tanto abrir quanto fechar. As chaves, elas podem abrir como podem fechar. E é com este poder que a palavra de Deus nos mostra de como nós seremos abençoados nesta terra. As chaves que estão em nossas mãos, existem chaves, queridos, que nós precisamos colocar em portas e abri-las, mas existem portas que nós precisamos fechar nas nossas vidas. Se a gente continuar com algumas portas abertas nas nossas abertas nas nossas vidas, nós não conseguiremos abrir outras. Nós precisamos fechar algumas para abrir outras. Existe um texto no livro de Deuteronômio que diz assim: bendito serás quando entrares e bendito serás quando
Deuteronômio 28. Nós somos abençoados, seja para entrar, seja como para sair. Então por isso que nós temos que ter chave para entrar e chave para fechar e sair. Agora, significa então, se nós na semana passada estivemos entendendo, Deus já vem ministrando, queridos, se a chave virou, nós estamos num contexto em que a porta foi destravada. Nós não estamos aqui falando de uma chave fechando. Desde a semana passada nós não falamos de uma chave que fechou, mas nós estamos falando de uma chave que abriu. A chave virou. Significa que se a chave virou, a porta foi destravada. Se a porta foi destravada, ela se encontra aberta. E se ela se encontra aberta diante de nós, eu pergunto a vocês, qual é o próximo passo? Diga comigo: entrar. Se a porta virou, queridos, eu preciso entrar. Nós temos que entrar. Este é o próximo passo desta fase em que nós estamos vivendo como igreja local, uma ressignificação. Muitos sabem disso. Um reset. Agora, repita isso bem forte comigo: eu vou entrar por essa porta. Precisamos entrar por essa porta. Querido, significa que entrar, eu falei um pouquinho sobre a dimensão. Vamos voltar na palavra entrando. Entrar significa uma ação. Eu tenho que dar um passo. Se eu quero avançar para um novo nível e entrar na dimensão da conquista, eu preciso dar um passo. Significa sair do lugar, começar a me movimentar, entrar em um movimento. A vida se faz com movimentos. E o primeiro passo que eu e você precisamos dar para entrar nessa dimensão da conquista, é sobre isso que eu quero discorrer com vocês nessa manhã. Quais são esses passos que nós precisamos, queridos, receber de Deus para entrar nesta dimensão da conquista? Diga comigo: primeiro passo, não pense negativamente como os outros. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado bem forte: não pense negativamente como os outros. Como assim? Gálatas capítulo 5, versículo 9, ele diz assim: que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Só um pouquinho. Um pouquinho de fermento, ele fermenta toda a massa. Vou fazer uma pergunta aqui: quantas pessoas deixam de fazer alguma coisa porque as outras as influenciam negativamente? Não, faz isso não. Quantas pessoas às vezes deixam de ir, deixam de vir cultuar ao Senhor aqui no templo, simplesmente porque os outros não gostam, os outros não querem. Quantas pessoas às vezes deixam de ler as Escrituras, de ler a palavra de Deus, porque os outros não leem. Agora, imagine comigo, Deus disse assim para Noé, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 14, na versão Almeida, século 21, eu gosto dessa versão. Ele diz assim: constrói uma arca de madeira de gofer, faze compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Imagine só como muitas pessoas tentaram desanimar Noé enquanto ele estava construindo a arca. 120 anos sem chuva, nunca tinham visto chuva na frente. 120 anos as pessoas chegando para Noé dizendo: Noé, que é isso? Que loucura, construir uma arca, fazer isso daí que você está fazendo. Imagine quantas pessoas tentaram negativamente influenciar Noé para que ele não cumprisse o propósito dele, para que ele não seguisse, ou melhor, para que ele não entrasse na dimensão da conquista que Deus tinha para Noé, para que a descendência de Noé fosse estendida, fosse alcançada. Queridos, Noé, se ele tivesse ouvido de uma forma negativa as pessoas, com certeza ele tinha parado. Agora, imagine também se ele tivesse ouvido essas pessoas, dado crédito a essas pessoas, no entanto,
é o que acontece com muitos, às vezes, de nós. Muitas pessoas param de fazer, param de trabalhar, param de sonhar, param de construir, param tudo, porque começam a acreditar no que os outros estão falando, negativamente. Noé, ele viveu com pessoas incrédulas, desacreditadas de Deus, mas nós não podemos pensar como essas pessoas, queridos. Não podemos pensar negativamente, porque se a gente entrar nessa vibe, nessa onda, nós vamos parar de viver o que Deus tem para nós e não entraremos na dimensão, na proporção, na profundidade de conquista que Deus tem para nós durante este ano de 2023. Nós precisamos pensar o que Cristo pensa a nosso respeito. Pensamentos de paz, de prosperidade. A Bíblia diz isso lá em Jeremias. Segundo passo, para que a gente possa entrar nessa dimensão de conquista, diga comigo: acredite nos seus sonhos. Como é importante nós acreditarmos nos sonhos que Deus tem colocado no nosso coração. Quero ler com vocês Marcos capítulo 11, versículo 23, que diz assim: em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será feito. Eu creio nesse texto, queridos, que o invisível só torna as coisas visíveis quando nós agimos pela fé. Sem fé, nós não conseguimos tornar as coisas invisíveis visíveis. Sem fé, nós não vamos conseguir entrar na dimensão da conquista. E esse texto, ele nos garante que se nós dissermos, queridos, alguma coisa e não duvidar no nosso coração, se a gente ter essa convicção dentro de nós, este é um outro passo que nos levará a entrar nesta dimensão de fé. O seu sonho, não apenas o seu sonho. Eu creio, queridos, que o sonho que Deus coloca no nosso coração, se está aqui é porque veio de Deus, veio do coração do Pai, e a resposta também virá dele. A resposta desse sonho virá do Senhor. Abraão, ele foi conhecido como o pai da fé. Mas por quê, queridos? Por causa da sua atitude perante Deus. Uma atitude, queridos, que foi desta maneira, que nos deixou como exemplo, que nós precisamos, queridos, para que os nossos sonhos também se tornem realidades em nossas vidas. Imagine, a gente conhece o contexto da história de Abraão. Abraão tinha um sonho de ter um filho, sim ou não? Ele queria ter um filho. Em Gênesis capítulo 15, eu quero ler alguns versículos com vocês. Veja como Deus, vamos ver aqui como que o sonho de Abraão, na verdade, chamou a atenção de Deus. É tão interessante, queridos, que Deus projeta um sonho no nosso coração. A forma como nós respondemos esse sonho, Deus vem e dá atenção a ele. Porque Deus projeta um sonho, às vezes no nosso coração. Sabe o que nós fazemos? Muitas vezes abortamos os sonhos de Deus na nossa vida. Mas quando nós entendemos que aquele sonho veio dele, e a gente pega esse sonho e coloca ele diante de Deus como uma resposta do que ele projetou dentro de nós, automaticamente isso chama a sua atenção. Ele diz: opa, ele captou, ele entendeu, ele está conectado. Vou trabalhar para que esse sonho se torne realidade. Olha o que diz Gênesis 15, versículo 1, diz assim: depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão, serás muito grande. Então disse Abraão: ó Senhor, que me darás, já que hei de morrer sem filhos. Percebe-se que ele tinha um sonho, ele queria um filho. E o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. E Abraão prosseguiu: tu não me destes filhos, um servo nascido da minha casa serás o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: ele não será o teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será o teu herdeiro. Olha como Deus está respondendo o sonho de
Abraão. Então levou para fora e disse: olha para as estrelas, para o céu, e conta as estrelas, se é que consegue contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. O que é que está faltando para que o seu sonho, queridos, se torne realidade? O que é que está faltando para você crer no seu sonho? Aqui a Bíblia diz que Abraão precisou sair para fora, olhar para o céu, contar as estrelas, e assim seria a sua descendência. O que eu quero dizer com isso? Será que nesta manhã, para a gente entrar nessa dimensão da fé, a gente não está precisando dar um passo para fora da nossa tenda, para entrarmos nessa dimensão e começar a contar as estrelas, que são os sonhos que Deus tem colocado na nossa vida? Queridos, será que nós estamos ainda sonhando? Será que ainda temos esse sonho dentro de nós? Então a primeira coisa para que a gente entre na dimensão da fé é não pensar negativamente, como muitas pessoas pensam. A segunda coisa é acreditar nos nossos sonhos. E o terceiro passo, isso é muito importante: permitir que as mudanças aconteçam em sua vida. Permita que as mudanças aconteçam em sua vida. Por quê? Porque Deus, queridos, coloca diante de nós mudanças, e muitas vezes nós não permitimos que elas aconteçam diante de nós. Quero ler um outro texto com vocês, que está em Jeremias capítulo 1, do versículo 4 em diante. Diz assim: aqui Jeremias recebe uma palavra que veio de Deus e diz: a palavra do Senhor veio a mim: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que te formasse, que te nascesses, te consagrei e te designei como profeta às nações. Então disse: ah, Senhor, meu Deus, eu não sei falar, eu sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu: não diga sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar, e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou-lhe na boca e disse: ponho as minhas palavras na tua boca. É claro, queridos, que quando nós lemos esse texto e trazemos isso para a nossa realidade, ou para todas as realidades de todas as gerações que já passaram, ou se vão passar ainda diante de nós, eu entendo que ninguém está ou se sente 100% preparado para nada. Sim ou não? Ninguém se sente 100% preparado, mas é Deus quem chama o escolhido e capacita essa pessoa. E é isso que precisamos entender. Nós já ouvimos várias vezes: Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita aqueles que são escolhidos. Nós precisamos permitir que Deus, queridos, Ele faça o quê? Mude as nossas vidas. Nós precisamos permitir que as mudanças aconteçam em nossas vidas. Jeremias dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu sou um menino, eu não consigo. E o Senhor disse para Jeremias: você consegue sim, Senhor. Não digas que você é um menino, eu que te chamei, eu te constituo como profeta das nações, eu que coloco as palavras na tua boca. Querido, quem aqui já se sentiu o mais improvável de todos? Eu sou um. Eu era para ser o improvável, nasci lá, você já me conhece. Da onde eu veio? O improvável. O improvável. Jeremias também se sentiu assim. Jeremias, no entanto, queridos, você e eu, que com certeza já se sentiu esse improvável, hoje Deus tem nos dado, encontrado, diante dele temos encontrado o favor e a graça, e hoje eu estou aqui ministrando. Por quê? Porque um dia ele falou algo e eu obedeci. Nós estamos aqui porque ele disse e nós obedecemos, nós permitimos as mudanças nas nossas vidas, e até hoje,
Meu Deus, quantas mudanças o Senhor todos os dias vem nos dizendo que precisam acontecer nas nossas vidas. E se a gente, queridos, abrir o nosso coração e permitir que essas mudanças aconteçam, uma coisa eu lhe garanto: nós vamos continuar avançando e entrando na dimensão da conquista. Vamos entrar ali. Isso que aconteceu com Jeremias, queridos, acontece comigo, acontece com todos aqui. Quando Jeremias, ele se colocou diante de Deus dizendo: eu sou uma criança, incapaz de fazer algo, o Senhor mesmo chegou para ele e disse assim: não, sou eu quem vou capacitar você para o ofício, sou eu quem vou capacitar você para cumprir o meu propósito. Simplesmente, Jeremias, permita que Deus haja na sua vida, permita que Deus fale através de você, permita. Quais são as mudanças, queridos, que precisam ser feitas nas nossas vidas? Permita que elas aconteçam. Essa é a maneira de nós entrarmos nessa dimensão da conquista neste ano de 2023. Se a gente não parar de ouvir negativamente as pessoas, nós não vamos conquistar. Se a gente, queridos, não permitir que essas mudanças aconteçam nas nossas vidas, nós não vamos conseguir avançar. Mas tem um quarto passo nesta manhã que eu quero compartilhar com vocês para entrarmos nessa dimensão da conquista, que é: não aceite a derrota como um destino para a sua vida. Uau, pastor, parece frases bonitas de efeito. Não é este o propósito, queridos. Não aceite a derrota como destino para a sua vida. Nós vemos na palavra, queridos, homens e mulheres de Deus, que, como diz o Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, a parte B, mas a alegria vem pela manhã. Muitas pessoas vivem com uma ideia de que já nasceram para sofrerem, não tiveram escolhas, apenas foi imposta a elas essa vida de sofrimento e ponto final. Quantas pessoas nós vemos, encontramos que têm esta ideia: eu nasci para sofrer, eu nasci para perder, eu nasci para ser um perdedor, eu não nasci para vencer, eu não nasci para conquistar, eu não nasci. É até estranho essa palavra de entrar numa dimensão de conquista, porque isso nunca aconteceu na minha vida. Tudo sempre deu errado, desde quando eu nasci. Eu era a ovelha negra da família negra, não sei o que da negra, tudo era o lado esquerdo, nada dava certo. O improvável. Quem aqui se lembra da ministração da semana retrasada, quando nós comentamos sobre Roger Bannister? Lembram dele? Um homem que nasceu supostamente para dar tudo errado, não ia andar, ficar cadeira de roda. Mas o que aconteceu com aquele homem? Esses dias eu estava lendo um pouco sobre a biografia de Nick, acho que é Vujicic, acho que é isso. Aquele que nasceu sem os braços e sem as pernas. Nick. Ele nasceu sem os membros superiores, sem os membros inferiores, devido a uma rara síndrome conhecida como tetramelia. E durante muitos anos, ele procurava incessantemente, queridos, obter uma só resposta de Deus. Sabe o que é que ele perguntava? Deus, por que eu? Por que eu? Inclusive eu tenho a biografia dele aqui, existe a biografia dele na livraria, se você quiser ler, você vai, que biografia fantástica. Nessa biografia, ele ali mostra que ele não aceitou a derrota como destino da sua vida. Ele não aceitou. E este homem, ele tentou, queridos, aos 8 anos de vida, tirar a sua própria vida. Uma criança de 8 anos tentando tirar a sua vida. Só que com o passar do tempo ele percebeu que a sua fé, que com a fé ele conseguiria superar todos esses problemas que ele estava supostamente enfrentando por ter nascido sem os braços e sem as pernas. Ele só tem os troncos, só o tronco do corpo dele, o pescoço e a cabeça. Com 17 anos de idade, ele fundou eu diria tipo uma ONG, alguma coisa assim, chamado Vida Sem Membros. Vida
sem membros, Life Without Limbs. E achei tão interessante que é uma instituição sem fins lucrativos que visa ajudar as pessoas com deficiência físicas a enfrentar as suas limitações. E atualmente, este homem, Nick, ele viaja o mundo inteiro, o mundo todo, dando palestras motivacionais sobre como é importante manter a esperança e um sentido maior. Ele fala sobre um propósito de vida pelo qual ele nasceu. De acordo com ele, queridos, todos nascem com um propósito. E não é de acordo com ele, é de acordo com as Escrituras. Todos nós nascemos com um propósito. E nós temos que saber e reconhecer qual é a tarefa de Deus para a nossa vida, para que nós possamos, queridos, ser pessoas plenamente felizes, completas em Deus. E eu trouxe uma frase dele aqui, quero ler com vocês. Ele diz assim: eu tenho a chance de escolher, você tem a chance de escolher, podemos optar por ser indivíduos que dão importância apenas às decepções e insistem em enfatizar as falhas e deficiências, ou podemos decidir ser pessoas, ou melhor, podemos também decidir ser pessoas amargas, raivosas ou tristes, ou, olha só, ao contrário, quando tivermos que encarar períodos difíceis e lidar com pessoas daninhas, olha o termo que ele usa, pessoas daninhas. São aquelas pessoas que às vezes negativamente eles tentam matar os nossos propósitos. Ele diz: nós podemos optar por aprender com a experiência, seguir em frente, assumir a responsabilidade por nossa própria felicidade. Em outras palavras, este homem não aceitou a derrota como destino da sua vida. Ok, pastor, eu já entendi que a chave virou. Eu já entendi também que se a chave virou, a porta se abriu e eu preciso passar por essa porta. Também estou entendendo que eu já entrei nesta dimensão de conquista. Ok, e para isso então eu não posso pensar negativamente, eu não posso deixar com que os meus sonhos morram. Eu preciso acreditar nos meus sonhos. Eu tenho que permitir que as mudanças aconteçam na minha vida. Eu não posso aceitar a derrota como um destino final para a minha vida. Agora, como fazer para que tudo isso de fato se torne realidade na nossa vida? Porque a gente ouvir tudo isso, quer dizer, é muito bonito, é legal, é interessante, motivador, né? Nós vimos aqui algumas experiências como Jeremias, tal. Agora, como que esses homens conseguiram? E às vezes a gente, por que eu não consigo? Por que eu não entro da dimensão da fé? Por que eu não consigo conquistar? Por que a minha vida não vai? Por que as coisas não dão certo? Eu tenho certeza, queridos, que todos nós já fizemos essa pergunta em algum momento da nossa vida, ou talvez estamos fazendo essa pergunta neste momento, atualmente, e nós precisamos entender dentro das Escrituras o que fazer, como avançar, como não aceitar negativamente, porque, queridos, onde nós vamos hoje, onde nós estamos hoje, o que nós mais ouvimos são pessoas querendo que os seus sonhos não sejam realidade, sim ou não? Pessoas pensando negativamente. É a gente às vezes, queridos, deixando de acreditar, de crer nos sonhos de Deus para nossas vidas. A gente sendo resistente às mudanças que precisam acontecer. É gente acreditando que nasceu para ser um perdedor. Como, pastor? Como vencer? Como andar? Como ir à frente? Eu quero falar, queridos, que não tem outra maneira a não ser por uma coisa que nós não vemos, que nós não apalpamos, que nós não conseguimos enxergar, que é uma coisa chamada fé. Não existe outra maneira. É pela convicção, diga convicção. É uma convicção. No âmbito religioso, a convicção ela pode ser entendida como um sinônimo de fé. E eu quero falar, queridos, sobre
3 coisinhas importantes para a gente concluir a nossa ministração nesta manhã, para vivermos esta convicção, para entrarmos nesta dimensão de conquista. Precisamos desta convicção. E quando eu falo deste âmbito religioso, essa convicção que é entendida por fé, eu digo isso porque, às vezes, queridos, nós temos uma fé, mas fé em quem? Em quem? Ou em quê? Ou em alguma coisa. E a gente percebe que as pessoas, queridos, fé, convicção é aquela pessoa que está convicta em Deus. Por exemplo, é aquela que tem plena certeza da sua existência, plena certeza de Deus. Eu estive dando uma olhada essa semana, buscando a origem dessa palavra convicção, e ela vem do latim convictio, que significa uma prova, uma refutação. Uma prova, refutação, ou seja, para que a gente entre nesse ano de conquista e viva essa dimensão de conquista, eu preciso, queridos, entender que aquilo que eu estou passando, eu preciso passar, eu tenho que ser provado para ser aprovado, num novo nível. Repita por favor: sem convicção não há transformação. Sem convicção não conseguimos entrar na dimensão da fé. Sem convicção não existe transformação. Em outras palavras, realmente eu pergunto: é possível entrar na dimensão da conquista? É possível entrar nesta proporção, nesta profundidade, nesta grandeza, nessa extensão da conquista? Sim, queridos, é possível. É possível transformar uma situação, é possível transformar uma pessoa, é possível transformar uma cidade, é possível transformar uma nação. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter uma convicção, uma fé no nosso Deus. Para que isso aconteça, porque sem convicção não há transformação. Sem convicção não tem como entrar na dimensão da conquista. E nesta manhã, queridos, eu creio que nós vamos sair daqui entendendo: Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Eu quero aqui, queridos, há um homem na Bíblia que nos ensina o poder desta convicção, para que a gente entre aí nessa dimensão de conquista. Em apenas um só versículo, ele nos dá 3 princípios chaves, 3 princípios chaves de uma aplicação prática para os nossos dias, aqui em nossas vidas atualmente. Eu estou falando de um profeta que foi uma experiência viva e experimentou um Deus vivo, passou por muitas dificuldades, mas ele nos traz estes princípios chaves para que a gente viva uma vida de convicção, que é o profeta Elias. E eu quero ler com vocês primeiro livro de Reis, capítulo 17, só o versículo 1, também na Almeida, século 21, diz assim: então Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Uau! Se a gente ler o capítulo anterior, principalmente os últimos versículos, você vai perceber que na descrição, ou segundo a descrição lá da história, dessa história, o que está acontecendo, primeiro livro de Reis, capítulo 16, lá do versículo 30, ele vai até o 34, mas do 30 ao 33, você começa a perceber que a situação de Israel era terrível. O rei Acabe, o rei de Israel, ele tinha dado as costas ao Senhor. Deliberadamente, você vai lendo e percebe que o rei Acabe havia virado as costas para Deus. Com isso, queridos,
você vai lendo ali que eles se dedicaram à idolatria, o povo estava todo envolvido com a idolatria, havia um número muito pequenino de fiéis, porém todos estavam muito amedrontados e estavam trancados, fechados, escondidos em cavernas, este pouquinho que restava. Os valores nacionais da nação de Israel haviam sido corrompidos, houve um declínio moral. Se você vê ali, a moralidade, queridos, invadiu Israel, mas de uma forma tão incrível, tão ruim, e a nação inteira se afastou de Deus. Não apenas o rei, a sua esposa Jezabel, mas desde o menor até o maior, toda a nação havia se afastado do Deus de Israel. E este homem, o profeta Elias, foi o único homem que resistiu, que não entrou na onda da maioria. Você vai vendo isso tudo no finalzinho do capítulo aí. Ao contrário, a Bíblia diz que ele se colocou do lado do Senhor, não aceitando o conforto, não aceitando a conveniência, mas ele se colocou ao lado do Senhor para testemunhar o próprio Senhor, em nome do Senhor de Israel, mesmo sabendo que ele estava colocando a sua vida em risco. É o que diz ali na descrição. E com o favor e a graça de Deus, Elias conseguiu, queridos, mudar esse quadro. No final, estou indo lá para o final já, os profetas de Baal foram derrotados, o rei Acabe foi deposto, a sua maligna esposa Jezabel foi devorada por cães, e a nação voltou-se para o Senhor mais uma vez, o único Deus verdadeiro, por causa de uma convicção. Uma convicção. Se a convicção, a fé, é uma condição essencial para que haja transformação, nós temos que nos perguntar, queridos, se a convicção, a fé é uma condição para que a gente entre nesta dimensão de conquista, nós precisamos nos perguntar nesta manhã, quais foram as convicções do profeta Elias? Quais foram as convicções deste homem? O que é que o tornava tão firme? Onde, pensa comigo, alguém, queridos, poderia encontrar tamanha coragem para enfrentar um rei, uma rainha, seus súditos e toda uma nação que havia ou estava contaminada com pecado, com imoralidade, com tudo aquilo? Um homem, como que alguém poderia encontrar tanta coragem para se manter firme na fé, sem se contaminar naqueles dias obscuros, escuros, onde uma nação inteira, queridos, havia abandonado a verdade? Imagina, hoje nós vivemos numa nação de 215 milhões, talvez, de habitantes, todo mundo contra, e você é o único nessa nação que diz assim: eu vou preferir ficar ao lado do Senhor. De onde vem essa coragem? Onde, queridos, ele arranjava ou arranjaria tanta força para encarar um rei idólatra e avisar ali que o seu castigo estava próximo? Foi isso que ele fez. Chegou para o rei Acabe e falou: teus dias estão contados. Uau! E nós encontramos as respostas, queridos, a essas perguntas no versículo 1, apenas no versículo 1 aqui do primeiro livro de Reis, capítulo 17. Aqui estão 3 princípios chaves, como eu disse ainda há pouco, que nós podemos aplicar, queridos, às nossas vidas de uma forma prática, pessoal, para que essas nossas vidas, queridos, todos nós possamos entrar nessa dimensão de conquista. A gente precisa, se a chave virou, a porta abriu e eu vou colocar o meu pé para entrar nessa dimensão de conquista, queridos, eu preciso entrar com toda a convicção do meu coração. É um tempo novo de Deus para nós. Nós temos falado isso, isso não é um jargão. Nós temos visto isso, nós temos experimentado isso, nós temos ouvido testemunhos de Deus sobre isso neste lugar. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês é a partinha ali
depois do início, quando diz, coloca o versículo para mim aí, por gentileza. Olha só, primeiro princípio, Elias tinha certeza da realidade de quem era Deus. Então diz ali, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, olha o que ele fala: tão certo como vive o Senhor. Elias tinha certeza de que Deus estava vivo. Ele tinha certeza da realidade, ele tinha convicção, a fé de quem era o seu Deus. Está aqui, querido, a primeira convicção para entrarmos nessa dimensão de conquista: ter certeza quem é o seu Deus. Quem é o nosso Deus? Qual é o Deus que nós servimos? A quem nós prestamos culto? A quem nós nos rendemos? A quem nós nos prostramos? Elias sabia, o profeta não tinha dúvidas a esse respeito: Deus está vivo. Deus está vivo. Eu não vou em meu nome, eu não vou em nome da igreja tal, do pastor tal, do fulano tal, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Não é só Elias, existem muitos na Bíblia que tinham certeza de quem era o seu Deus. Acabe, os seus comparsas, achavam aqui que tinha tudo acabado, ou que tinham acabado com o culto ao Senhor ou ao Deus de Israel, mas eles não contavam com o grave erro. Eu lembrei de uma coisa aqui, não contava com a astúcia do... Vocês lembram, né? Tem uns aqui, vocês não lembram, tem uns jovenzinhos, não lembram, né? Só a gente aí que, né? Nós temos barba branca, assim, tá vendo? Não contava com uma astúcia. Eles esqueceram. Acabe, todos os comparsas, que um único homem, queridos, quando nós sabemos quem é o nosso Deus, quando nós sabemos quem é o nosso Deus, um único homem chamado Elias, esqueceram-se que para que Deus transforme uma situação, para que Deus transforme uma cidade, para que Deus transforme uma nação, Deus precisa apenas de um homem que saiba que Ele está vivo. Eles não contavam com isso. Eles não contavam, queridos, que um indivíduo completamente comprometido com Deus e imbuído de uma convicção, daquela fé, daquela certeza que só Deus poderia mudar o coração daquela nação, eles não contavam com isso. Um dos aspectos mais fascinantes, queridos, que eu vejo no cristianismo, no evangelho, é o poder que ele tem para transformar as vidas. É o poder que ele tem para transformar pessoas. O mundo, ele não se impressiona com o nosso discurso. O mundo não se impressiona se a gente está falando certinho ou errado. O caráter é o que conta. É aquilo que nós pregamos e vivemos é o que conta. Queridos, o que as pessoas querem ver mesmo nas nossas vidas é a realidade do Deus que nós servimos operando através da nossa vida. O que as pessoas querem ver é a realidade de que Deus está vivo nas nossas vidas. O que as pessoas querem ver é se existe algo em sua vida que não possa ser explicada no mundo natural. As pessoas olham para você e dizem: mas eu não entendo como que isso se explica no mundo natural. Peraí, como que se explica um câncer desaparecer de um corpo, Valdir? Como se explica isso? Como se explica? É isso que as pessoas, queridos, querem ver em nossas vidas, que não possa ser explicado no mundo que nós vivemos. As pessoas querem uma prova concreta da realidade
do Deus que você serve. Você crê em Deus? Você crê em Jeová? Você crê no Deus de Israel? Eu creio. Cadê as provas? Como nós estamos deixando isso transparecer nas nossas vidas? É essa convicção. E mais, queridos, pais, seus filhos querem ver isso em vocês. Esposa, seu marido quer ver isso em vocês. Marido, as suas esposas querem ver isso em vocês. Os seus pais querem ver, filhos, isso em vocês. Seus vizinhos, seus amigos, seus inimigos querem ver isso nas vidas de vocês. Se realmente Deus está vivo, Jó, ele tinha uma convicção. Eu sei, olha o que ele dizia: pois eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Ele tinha uma convicção que o Deus que ele servia estava vivo. O apóstolo Paulo, ele também diz: por esta razão eu sofro, por estas coisas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Estes homens, queridos, nos ensinam o que é uma convicção. Mas o segundo princípio, além de saber quem era o Deus dele, que ele estava vivo, Elias, ele tinha certeza, convicção de que ele agora era um representante de Deus. Primeiro, nós precisamos, para entrar na terra ou nessa dimensão de conquista, é saber quem é o meu Deus. Segundo, é saber que eu sou um representante dele. Queridos, sem essa convicção, por que eu digo isso? Às vezes, queridos, Deus está fazendo coisas e a gente fica assim: mas será que eu consigo? Será que, quem sou eu? Eu nasci ou fui botado? Essa é uma música também antiga. Não sou tão velho assim. Olha só o que diz o texto. Coloca de novo, por favor, aquela próxima parte. Elias diz: perante, olha só, o Deus perante cuja face estou. Procura, coloca na versão, deixa eu me ver aqui, eu acho que na na Almeida 21, por favor, volta lá. Olha só: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, o que ele diz? A quem servo. Ele tinha certeza de quem era ele em Deus. Na versão que colocaram, perante cuja face estou. Olha a convicção de uma pessoa que quer entrar na dimensão da conquista. Elias, coloca o seu nome aqui, diga Rosivaldo, não, o meu não, diga o seu, diga Rosivaldo, fala o seu nome aí. Tinha certeza, convicção de que, pode dizer, diga, Rosivaldo tem certeza que é um representante de Deus. Ai, queridos, para a gente entrar nessa dimensão da fé, nós precisamos ter convicção de que nós somos um representante de Deus nessa terra. Um representante dele. Deus usa pessoas comuns para alcançar propósitos divinos. Isso é um milagre. Deus usa pessoas assim como nós, pessoas comuns. Entretanto, embora o mundo, queridos, tenha sede de respostas, que é o que nós vemos hoje, muitas vezes nós cristãos estamos gaguejando diante dessas pessoas, ao invés de ter essa convicção que somos um representante de Deus. Enquanto o mundo estende os braços pedindo socorro, muitos de nós cristãos às vezes estamos observando tudo, parados, imóveis,
dando ombro, não se importando com a situação. Elias, ele poderia ter feito isso também, no entanto, ele disse assim: eu sirvo o Deus de Israel, eu sei em quem eu sirvo, eu sou um representante dele, eu vou fazer a mudança acontecer. Sabe como que Deus age diante ou perante as crises, Cris? Ele convoca os seus servos para o seu serviço. Quando as crises vêm, Deus nos convoca. A crise chegou para aquela nação, a nação afastada do Deus de Israel, uma imoralidade, tanta coisa acontecendo. Deus foi e convocou um homem na hora da crise. Não é apenas aqui num púlpito, queridos, não é apenas num outro lugar, mas apenas um lugar de evidência. Em todos os lugares, nas nossas casas, nos lares, nas nossas empresas, nas escolas, nas universidades, na padaria, no banco, qualquer lugar, Deus está nos convocando. Lá na CIA, Deus está nos convocando lá no seu trabalho, seja ele aonde você estiver. Deus está convocando você lá na sua confeitaria, Deus está te convocando lá no seu, lá onde você vende as suas roupas, no seu brechó, lá onde você trabalha, na sua pastelaria. Deus está nos convocando. Deus não quer ativismo, queridos. Deus não quer ativismo. Ele quer que a gente seja apenas disponível sempre que Ele precisar. Senhor, o que desejas de mim hoje? Eu sou teu representante, eu estou aqui disponível nessa terra. O apóstolo Paulo, queridos, ele declara em 2 Coríntios, capítulo 5, 20, portanto, somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores dele nesta terra. Elias sabia que sem convicção não haveria transformação. Se Elias não soubesse quem era o Deus dele, se Elias não soubesse que ele era um representante de Deus, a transformação para aquela nação não aconteceria. Para que a gente, que eles entrem nesta dimensão da fé, nós precisamos, nessa dimensão de conquista, nós precisamos saber a quem nós servimos, quem é o nosso Deus, se Ele realmente está vivo, e a convicção de quem eu sou. Mas tem uma terceira, e eu quero terminar com isso. É o terceiro princípio que Elias nos ensina como uma aplicação aqui prática, para que a gente, que eles alcance ou consiga entrar nessa dimensão da conquista, que é o finalzinho do versículo, que diz que Elias, ele tinha certeza, convicção de que o poder de Deus estava à sua disposição. Olha só o que diz o texto. Elias, ele tinha uma convicção tão grande de que o poder de Deus estava à sua disposição, que foi isso, queridos, que fez com que Elias entrasse naquela dimensão de conquistar uma nação e trazer a nação de volta para o Senhor. Diz assim: nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha... Ah, cabra corajoso foi esse. Ah, homem corajoso. Será que nós, queridos, temos convicção de que o poder de Deus está à nossa disposição hoje? De você sair assim, olhar para uma pessoa que está paralítica e diz: em nome de Jesus Cristo, anda, receba cura. Queridos, nós precisamos, esse terceiro princípio tem que estar em evidência nas nossas chuvas. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes dias, segundo a minha palavra. Quantos anos ficou sem chuva e sem orvalho naquela nação, queridos? 3 anos e sem chuva, por causa da palavra, da convicção que ele tinha que o poder de Deus estava à sua disposição. Como é que ele poderia ter tanta certeza disso? Como, queridos? Elias, porventura, era algum tipo de mago? Não, nós lemos lá no livro de Tiago falando de Elias, diz que ele era um homem semelhante a nós, um homem comum, um homem igual a gente.
O que fazia deste homem, queridos, lançar uma palavra: não vai chover, não vai cair orvalho, até que eu volte a falar que vai chover. Só vai chover o dia que eu falar que tem que chover. Tem um monte de gente aí que está chovendo para todo lado, e às vezes, é quanta chuva, quanta chuva, quanta chuva, quanta chuva. Esse homem olhou e disse assim: Senhor, não vai chover. Enquanto eu não falar que vai chover, não vai chover. Uau! Queridos, o segredo de Elias aqui era em estudar, era estar perto de Deus, conhecer as Escrituras. Só assim é que ele poderia ter essa convicção de que o Senhor faria aquilo que ele estava dizendo. Sabe que a gente tem essa coragem, queridos? E é essa convicção que nós precisamos para entrar nesta dimensão de conquista. Será que acreditamos naquilo que as Escrituras têm a dizer no mundo atual? Queridos, sim, nós podemos transformar este mundo, nós podemos. O poder de Deus, ele pode fluir sim através de nós. Nós só precisamos entender que este poder de Deus está à nossa disposição. E mais nada. Mas é preciso ter convicção. Sem convicção não há transformação. Eu já disse, só concluindo, Elias mudou o rumo da história devido a esta convicção em Deus. Ele conseguiu entrar nesta dimensão de conquista. Ele conseguiu mudar o quadro daquela nação por inteiro. Como eu já disse, lá no finalzinho nós vemos que os profetas foram derrotados. Acabe, ele foi deposto, ele não era mais rei. A maligna esposa que ele tinha ali, Jezabel, a Bíblia diz que ela foi estraçalhada, devorada pelos cães. A nação volta para o Senhor, volta para o Deus de Israel, o único verdadeiro. Tudo isso por uma coisa muito simples. Primeiro, porque ele tinha convicção na realidade de quem era Deus. Deus estava vivo. Tudo isso porque ele tinha uma convicção que ele era um representante de Deus. E tudo isso porque ele tinha convicção de que o poder de Deus estava à sua disposição. Coloque-se de pé, por favor. Eu quero orar com você nesses 3 minutos aqui. Quero que você leve o seu coração, na verdade, o seu pensamento, suas convicções a esse Deus que Elias serviu melhor, e que nós servimos hoje. Nós não podemos, queridos, viver uma vida assim alheia, acreditando negativamente no que as pessoas estão dizendo. Nós temos que ter uma convicção de quem é o nosso Deus. Precisamos acreditar nos nossos sonhos. Nós precisamos permitir que as mudanças de Deus aconteçam em nossas vidas, estarmos abertos a isso. Não aceitar de forma alguma que nós nascemos para perder, destino final da nossa vida é a derrota. Não, de forma alguma. Para isso nós precisamos ter uma convicção, como Elias tinha uma convicção da realidade do Deus que ele servia. Precisamos entender que somos representantes de Deus aqui na terra, do Deus vivo, e também entendermos que o poder dele está à disposição dos seus filhos, para que nós possamos entrar nesta dimensão de conquista. E eu quero que você ore juntamente comigo nesta manhã, dizendo: Senhor, a chave já abriu. Senhor, eu já entrei nesta dimensão, eu estou entrando, meus pés estão pisando nesta dimensão, e eu quero, Pai, entender o propósito que Deus tem para a minha vida. Senhor, eu quero nesta manhã declarar e orar por cada um que está aqui, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é um Deus de Israel, o Senhor é um Deus das promessas, o Senhor é aquele que coloca a convicção e a fé no nosso coração, e estamos aqui nesta manhã, Senhor, para viver agora não mais entrando, mas já dentro desta dimensão. Nós estamos vendo o Senhor nos levar domingo após domingo, num caminho de uma continuidade, de onde Deus quer nos levar para o final deste ano, onde nós queremos ver, Senhor, todas essas cadeiras tomadas de vidas, de pessoas, os nossos cultos de domingo, de quarta-feira, Senhor, vendo os sinais, os milagres, os prodígios, Deus fazendo coisas extraordinárias aqui, Senhor.
Senhor, e para isso nós estamos nesta manhã dizendo: nós já temos, Senhor, dentro da nossa alma a cura. Nós, Senhor, não vamos ficar com a nossa alma, Senhor, ferida, marcada. Oh Espírito Santo, nós não vamos aceitar, Senhor, isso mais, porque nós entendemos que a chave virou e nós já entramos nesta dimensão de conquista, Senhor. Nós não vamos entrar, nós já entramos nesta dimensão. Agora, Senhor, é só colocar em prática de uma forma pessoal aquilo que nós aprendemos com Elias nesta manhã: olhar para o nosso Deus e entender que Ele está vivo, que o nosso Deus ressuscitou dos mortos, entender que nós somos hoje embaixadores, representantes de Deus nesta terra, e que todo o poder do Senhor através da cruz do Calvário está à nossa disposição, para que a gente, Senhor, receba cura e possa ser um agente de mudança, de cura na vida de outras pessoas. É assim, Senhor, que nós viveremos dentro desta dimensão de conquista, e dezenas, centenas e milhares de pessoas conhecerão a Jesus Cristo através das nossas vidas neste lugar, Senhor, porque nós fomos chamados para marcar esta geração e fazer a diferença. Em nome de Jesus, diga comigo: eu sou um agente de mudança. Amém. Pastora Priscila, Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus.